tem dado a nós muito mais do que nós temos, né? Em tudo nós temos que dar graça ao nosso Deus. Chamar o nosso irmão Flávio, ele vai nos fazer a leitura da palavra dessa manhã e logo após, então, o nosso irmão pastor Jaime vai nos trazer a mensagem dessa manhã, amém? Que Deus seja louvado, que nós possamos aprender mais, guardar tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Tenha bondade, irmão. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. A leitura da mensagem de hoje se encontra em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 18 ao 25. Primeiro Pedro, capítulo 2, 18 ao 25. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bens e aos bons e amáveis, mas também aos perversos, porque é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, ainda que sofra injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem pecados? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com injustiça. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Antes, vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vida de vocês. Palavra do Senhor. Irmãos, bom dia. Sejam todos bem-vindos para concentrarmos no que Deus tem para nós hoje. Mas antes, gostaria de comunicar à igreja que a partir da semana que vem, a EBD vai retornar para as atividades aos domingos, ok? Também pedi a toda a igreja que nós possamos ficar em oração pela nossa irmã Eliane, esposa do Antônio. Ela estava vindo para cá, ela passou um pouquinho de mal. A amiguinha dela, que é a Ariane, falou que era para mim falar. Se eu não falasse lá em casa, deixa para lá. Vamos orar pela nossa irmã Eliane, por favor, para Deus abençoá-la na sua caminhada, ok? A nossa mensagem já está aí. Eu não recebi o passador. Tem passador? Tem. Tem, sim. Pois é, Cléber, viu? O Supremo Pastor e Bispo de nossas almas. A vida, a sua, a minha vida, é uma jornada paradoxal. Porque nós falamos, e a Bíblia também fala, que a nossa vida é muito curta. Ela passa rápido. O Senhor comparou com uma neblina.
Mas ao mesmo tempo, quando eu converso com pessoas que têm 80, 85, 90, 95 anos, essas pessoas dizem: nossa, eu já vivi muito. Até o nosso amado irmão Vidal, que foi um dos presbíteros dessa igreja, ele falou: Jaime, eu já vivi muito, Jaime. Nossa, dando a impressão óbvia que a vida é também longa, quando a velhice chega. Mas a vida é uma jornada. E nessa jornada, a gente enfrenta alguns trechos dessa jornada. E pode ser que você está nessa jornada, nesse trecho, aonde tudo vai bem para você. Onde você está feliz, está tranquilo, e está muito bom. Eu lembro que eu passei um tempo assim, né? Mas há período nessa jornada que a vida se torna difícil. Surgem os problemas financeiros, surgem os problemas de doença, um diagnóstico que você e eu não esperávamos. Então, a vida, nesse período, a gente fica meio assim, sabe? E há um período na vida que você chega a um ponto que realmente tem um obstáculo, um grande obstáculo, e você fica com sua vida parada, totalmente parada, e você não consegue transpor este obstáculo. E aí, você tem que pensar: o que eu vou fazer? E você vê que sua vida está difícil. Se você está num período tranquilo, abençoado e tudo caminhando bem, ótimo. Mas você sabe que a jornada é longa e que você pode adentrar a um período não tão onde tudo vai bem, um período difícil, não é verdade? Talvez você se sinta só, como o André mencionou aqui, da pergunta do seu filho, e é uma pergunta pertinente. Então, é nesses momentos que você precisa lembrar do que o nosso Deus deixou escrito para nós. E ele disse então: porque estáveis desgarrado como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo de vossas almas. O apóstolo Pedro, ele estava falando com a igreja lá no primeiro século. E ele não escreveu para uma igreja em específico, como o apóstolo Paulo fazia. Ele dizia: a igreja que está em Corinto, eu escrevo. A igreja que está em Éfeso, eu escrevo. O Pedro não fez assim. O apóstolo Pedro, a carta dele foi mais geral. A carta de Pedro faz parte das cartas gerais das Sagradas Escrituras. E Pedro então está falando com a igreja, ele está falando com os irmãos, ele está dizendo o quê? Porque vocês estavam antes desgarrados como ovelhas. E a gente para pensar aí fora, e às vezes ficamos chateados porque as pessoas estão vivendo em pecado,
uma vida indiferente ao amor de Deus, à graça de Deus, à bondade de Deus. E a gente esquece que um dia também a sua vida estava assim, que você vivia desgarrado, como ovelha, perdido, sem rumo, na sua jornada. Pedro também disse: agora, porém, vos convertestes. E foi isso que aconteceu com você. Pode ser que há pessoas aqui que ainda estão desgarradas como ovelha e que ainda não se converteram, não assumiram um compromisso com o Senhor. Mas a maioria aqui, você se converteu. Você mudou a sua vida. Você alterou a sua jornada. Porque agora você não está mais só. Porque agora, como Pedro disse, você encontrou o pastor e você encontrou o bispo da sua alma. Glória a Deus mesmo, Mário. Você não tem que lutar mais só. Porque agora você não tem apenas um pastor e bispo, mas você tem o supremo pastor, o supremo bispo, que está cuidando de você. Jesus, nas Escrituras, ele é conhecido de diversas formas, mas uma forma que fala muito em particular com você, e nessa manhã, deixa ele falar com você. Ele é apresentado como o pastor, não como um mercenário, mas Jesus é apresentado como alguém que se importa, como alguém que é um pastor, como alguém que é um bispo, para você, para mim. Em Apocalipse 1:20, Apocalipse é uma revelação quando a igreja primitiva, no primeiro século, ela estava passando momentos difíceis na sua jornada. E Jesus, ele veio com o livro de Apocalipse. Ele veio com essa revelação para o seu povo. E ele então disse para a igreja naquela época: quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Jesus revelando isso para o apóstolo João, para que ele pudesse entregar à igreja. E Jesus está dizendo para o João que ele tem nas suas mãos direitas os anjos das igrejas. E aqui, em Apocalipse 2:1, Jesus continua falando com a igreja em específica, a igreja de Éfeso, ou na cidade de Éfeso. E Jesus fala para essa igreja: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro.
Que bom que você não tem que ficar tentando descobrir quais são essas estrelas ou o que as estrelas significam. E você também não tem que ficar tentando descobrir quem são esses 7 candeeiros de ouro, porque o próprio Jesus já falou com o João, para que ele falasse com a igreja o que é. E ele disse que as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas na Ásia Menor que estavam sendo perseguidas. E Jesus então mostrou que esses anjos estavam na sua mão direita. E esses anjos, no original, no grego, são mensageiros. Em outras palavras, são os guias da igreja, são os pastores da igreja, os bispos da igreja, são os presbíteros da igreja, e esses homens que dirigem o povo de Deus, eles também passam por momentos difíceis, por angústia, por necessidades, são humanos, como qualquer um, mas Jesus diz para eles: vocês estão na minha mão direita. E esse é o conforto para os momentos difíceis da nossa jornada. Jesus também diz que ele, além de ter os 7 líderes, guias da igreja nas suas mãos, ele também disse que ele anda no meio da igreja. Quando diz que ele anda no meio da igreja, nós temos uma tendência de pensar que ele está andando aqui entre nós aos domingos. Aos domingos. E é verdade que ele está aqui aos domingos. Mas também é verdade que ele está nos grupos familiares, às quartas-feiras, às quinta-feiras, o dia que o seu grupo reúne. Mas Jesus, ele se revela, não só como o pastor, mas ele também se revela como o bispo. E essa palavra bispo nós já aprendemos que ela diz no original que é episcopos, é olhar por cima. E a ideia é que Jesus, ele anda no meio da igreja, mas não é só no domingo ou no grupo familiar, mas ele anda também com a igreja segunda, terça, quarta, quinta e assim por diante. Porque ele está supervisionando a sua vida. Ele está presente em sua vida. Só que dependendo da sua jornada, no momento que você está, você vai ter a tendência de esquecer que Jesus está presente. É tão incrível como que nós temos uma tendência de esquecer facilmente. A nossa memória sempre está nos traindo. Às vezes coisas importantes. Eu esqueço de coisas importantes muitas vezes. E aí eu faço um bilhete para mim mesmo. Eu coloco lá em cima num pedaço de papel, eu coloco urgente. Eu faço um asterisco e eu falo: amanhã você precisa fazer tal coisa. Porque se eu não fizer isso, a minha tendência vai ser esquecer. E às vezes, porque eu estou passando um período difícil na minha vida, uma luta na minha vida, eu tenho a tendência de esquecer que o pastor, que o bispo, ele está cuidando de mim, ele está comigo, ele está com você, mas você fica tão focado nas suas contas, tão focado
na sua doença, tão focado no seu casamento que está à beira de um divórcio, e você fica tão focado no problema, nesse período da sua jornada, que você esquece que você não está só, que Ele está cuidando de você como pastor, e Ele está cuidando de você como um bispo. Infelizmente, por isso que Jesus, Ele escreveu para a igreja lá em Éfeso, e hoje Jesus quer falar isso comigo e com você, embora a sua tendência e minha tendência é esquecer. Se você está num período muito bom, sua tendência vai ser de esquecer mesmo. Agora, se você está num período mais difícil, ou você está no momento da sua vida que eu não sei o que fazer, eu estou perdido completamente, você vai precisar lembrar que Jesus, Ele está cuidando de você, mesmo quando você não percebe, mesmo quando sua fé está fraca, Ele está cuidando de você. E foi o que Ele disse para a igreja lá de Éfeso. Jesus falou, entre outras coisas, para aquela igreja: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A igreja lá em Éfeso estava passando um período difícil da perseguição romana. Um dos seus guias estava exilado, que era João, o apóstolo João, por causa do testemunho de Jesus, por causa que ele estava pregando a palavra. Ele ficou preso na ilha de Pátimo. Os romanos prenderam ele naquela ilha. E lá, o pastor e bispo visitou João e entregou para ele o Apocalipse, para que ele confortasse toda a igreja no primeiro século, e que a igreja entendesse que ele estava cuidando deles. E Jesus disse para aquela igreja: lembra. Jesus elogiou muito aquela igreja, porque era uma igreja dinâmica, uma igreja que trabalhava muito. Era uma igreja cheia de obras. Nos primeiros versículos ele falou isso para aquela igreja. Mas ele disse para ela: mas eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. E às vezes nós temos essa tendência, que com o passar dos anos, a gente não está tão dedicado. Nós já estamos acostumados com a igreja, e a nossa vida entra numa situação que eu apenas vou vivendo, e eu ignoro que Jesus está comigo. Naquelas lutas eu não tenho que desesperar, naqueles momentos difíceis Ele vai achar uma saída. Então Jesus te chama hoje e a mim para lembrar. Lembrar não é algo que simplesmente eu trago à minha memória, como gostamos de falar entre nós na hora da ceia. Traga a sua memória. Interessante que no hebraico a palavra é zacar. E zacar para os judeus tem a ideia de não apenas lembrar vagamente, mas tem a ideia de concentrar. E não apenas concentrar, mas fazer um plano de ação e tomar uma atitude. Jesus nos chama para lembrar. Lembrar que Ele é o pastor e bispo das nossas almas. Que Ele está cuidando de você, não importa o que você está passando. Incrível que pareça,
não importa nem se você está concentrado em Jesus, porque os seus problemas tomou o foco da sua vida. O desafio para hoje é: de onde você tira forças quando você está fraco? De onde você arruma forças para continuar? O Supremo Pastor e Bispo da sua alma, ele te convida hoje, nessa manhã. Jesus quer falar para mim e quer falar para você. Não importa o que você esteja passando, ele está dizendo: vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo, ele é leve. Então, que hoje, ou que amanhã, quando você estiver na sua jornada, qualquer instante dela, você vai precisar lembrar, concentrar, que você tem um pastor que cuida dos outros pastores, que você tem um bispo que está supervisionando a sua vida, e ele vai te amparar. Vamos ficar em pé e nós